A história do Daniel José é muito interessante. Paulinha me contava e falou que o Daniel tem uma história... Ai, linda. Que a Paulinha é tipo uma Sônia Abrão. Isso, ela é o Geraldo Luiz do FM. É a Record TV daqui. Isso. Histórias de Porque eu superação. admiro muito a Sônia. Isso. A gente E adora. ela estava me contando a sua história e eu fiquei também Emocionado. Não, achei bacana a história dele. Ele História legal. Tem uma ele- breve sinopse na pauta. ele né? é aqui de Bragança, não é isso? Isso, Bragança Paulista. Ele é de Bragança Paulista, tem 11 irmãos. Isso. Não Meu é? pai queria ser padre, não deu certo, teve 11 filhos. Ó. Televisão, não Exatamente. Televisão. É que a Ele Paulinha tem 95 colocou anos, né? Então, filho de não tinha empregada televisão. doméstica. Mas é da mesma Ela mãe? colocou aqui, né? É, Filho não, de de duas empregada mães. doméstica Ah, tá. e tio do café? E do tio do café? Isso, ele trabalhava como contínuo numa agência bancária, né? Então fazia o cafezinho, limpava a Ah, o tio do agência. ca- Achei que era um barão do café. E aí você foi... Um pouco diferente. E aí, Daniel, você foi estudando, você ganhou bolsas, não é isso? Isso, eu ganhei bolsa de estudos desde sempre, né? Isso foi o que me salvou da educação pública, né? Porque quando você cai no sistema público de educação, game over, acabou a brincadeira, né? Então consegui ter uma sobrevida, algumas oportunidades aí, vim para São Paulo com 17 anos para fazer economia no INSPER, com bolsas de estudos também. Depois fui para fora, estudei nos Estados Unidos. Yale, Yale. na Califórnia. Não, lá em Connecticut. Ah, Connecticut, desculpa, é Grande verdade. Connect. E aí você voltou pro Brasil e entrou na política. O caminho assim, né? Eu trabalhei no mercado financeiro há alguns anos, né? Fiz várias outras coisas, trabalhei com educação pública depois que eu voltei dos Estados Unidos. Então eu trabalhei como consultor em diversos governos aí, Brasil afora. Vi o desastre, né, na ponta, né? O desastre da educação pública. E entendi que muito mais do que um trabalho técnico, né? Eu poderia fazer a minha parte então, nas posições de liderança, né? Que é onde a diferença pode ser feita. E decidi me candidatar sem familiar na política, sem dinheiro público, né? No Novo a gente não usa dinheiro público para nada, nem para campanha, nem para o fundo partidário, né? E, enfim, contra todas as probabilidades aí, acabou dando super certo, né? Sim. Olha, eu acho que o Estado brasileiro, ele é inadequado, inócuo, tá onde ele está presente onde não deveria estar, ele não está presente onde deveria estar. Então, é nessas distorções, né? Que acabam acontecendo problemas como o que a gente viu em Brumadinho, né? Enquanto, por exemplo, o Estado brasileiro se preocupa em entregar carta, né, através dos Correios, que é um exemplo clássico que todo mundo sempre usa, né? Onde que está o Estado brasileiro na hora de regular setores de alto risco, né? Porque, poxa vida, né? É como se fosse... Eu olho o setor de mineração em situações de diversas das barreiras, diversas das barragens, né? São completamente coladas em cidades, né? Então ali tem uma atuação de altíssimo risco, né? Pensa como se fosse um transporte aéreo, né? Se você não regula o transporte aéreo, né, para garantir que todos os equipamentos sejam de altíssima segurança, altíssima exigência, assim, de qualidade, né? Fatalmente vão acontecer mais acidentes, né? Porque os agentes reagem aos incentivos que eles recebem, né? Então, e se a gente legisla mal, acaba acontecendo o que aconteceu em Brumadinho, né? A Agência Nacional de Mineração ela não faz a fiscalização em loco, né? Ela recebe Nem tem os fiscal relatórios quase hoje em dia, das nem próprias tem fiscal. empresas. Será que isso é adequado ou não? E é o que eu disse, assim, os agentes reagem aos incentivos, né? Eu não acho que corrupção é algo exclusivamente brasileiro. Aliás, tem pesquisas que mostram aí que o ser humano, de modo geral, independentemente da cultura, ele é corrupto e corrompe desde que haja oportunidade que faça sentido na cabeça dele, no cálculo dele, né? De corrupção, né? Será que eu vou ser pego? Qual que é a probabilidade e tudo mais? Então, o que eu acredito é que a gente tem que refinar e trazer as nossas legislações para padrões internacionais. Por exemplo, eu olho a mina da Pedra em Congonhas, Minas Gerais, aquilo se rompe e em segundos chega a 350 casas, que é onde estão morando 1.500 pessoas. Então, mas Daniel, mas em segundos, não então, tem evacuação. Então, para esses lugares, tem que ter um tipo de regulação onde a civil deixar a parte administrativa da empresa logo abaixo da barragem. Então, É importante que o prejuízo financeiro seja muito maior, justamente para que ninguém mais faça esse cálculo de achar que vale a pena fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, por isso que é tão importante que a punição seja rápida e seja dura.
né? É claro que não precisa ser rápido ao ponto do que o Joel acabou de falar, de prender pessoas que nem sequer estão... É o engenheiro, né? Não é o executivo. Então, Exatamente. Mas é Papo mais reto, mas você acha que o bagulho é que a gente faz umas gambiarras, é um processo também cultural nosso, de dar uns migué, é nosso também? Com certeza, com certeza. A gente não é um país pobre à toa, né? A gente se esforça pra isso, né? Você acha? Porque pra você, né, tá na meiuca é tranquilo. Agora, pra você tá lá embaixo, você tem que pegar tudo aquilo que precisa fazer pra desenvolver o país e fazer o contrário. Dá um trabalho enorme, a gente já tem feito isso há décadas, né? Isso em todas as áreas. Tava mencionando no comecinho da nossa conversa aqui sobre educação. Poxa vida, quando você olha o sistema educacional, os números, onde o dinheiro é alocado, a maneira como o sistema é gerido, quem que são os atores, como que eles agem, né, influenciando, no final de contas, a educação das crianças e dos jovens, que são as pessoas mais, né, vulneráveis do país, né, é um horror. A gente só faz tudo aquilo que não deveria ser feito. Parece que assim, pega aquilo que é óbvio fazer, multiplica por -1 e faz. É inacreditável, isso em todas as áreas, não é à toa que a gente tá onde a gente tá. Isso faz parte da... Sim, eu não tô falando, eu tô falando que o problema é muito maior, Sim, é que nem esse negócio aí. Quantos mais vão acontecer até resolver tudo? Ou... Pois é, Emílio, e é por isso que é o que eu disse no começo, né? É o tamanho da trolha. O Estado, né, ele tá muito presente nos lugares onde não deveria estar e não tá em outros onde ele deveria estar, né? Então, por isso que é muito importante, a gente no Novo defende isso, né, de focar naquilo que realmente é básico e que faz a diferença na vida das pessoas, né? Um Estado gigantesco que tenta olhar tudo e faz tudo mal, não serve, né? Por exemplo, você estava falando do saneamento básico, que é um problema de época medieval, né, como diz o pai do Joel sempre nas entrevistas, que é um problema assim que a gente já deveria ter resolvido lá atrás e que existe ainda hoje, em pleno século XXI. A gente tá todo mundo aqui usando celular e tudo mais e não tem saneamento em casa. Então é um negócio surreal. Então, por isso que é super importante a gente, né, fazer escolhas, né, a sociedade fazer escolhas que privilegiem aquelas pessoas que queiram representar, né, a população, focando naquilo que é essencial. Né? E só assim eu acho que a gente no médio e longo prazo vai conseguir construir um país moderno assim que vale a pena viver de verdade, né? O acidente em Brumadinho já impactou o preço internacional do minério de ferro, isso vai impactar o preço das obras, o preço do nosso celular, o preço de tudo. Então, a gente vive em um mundo, em um sistema em que, poxa, uma coisa afeta a outra, né? Agora, né, você tem que saber o que regular, onde regular, porque o que eu disse também, assim, a maior parte das pessoas pensam no curto prazo. Ninguém pensa o que é melhor no longo prazo. Quem tem empresa, né, e tem que demonstrar os resultados a cada trimestre, sabe da pressão de curto prazo que várias delas enfrentam, né? E poucos, né, têm a cabeça de pensar, poxa, como que eu construo uma empresa voltada para o longo prazo, que seja sustentável, que dure eternamente, assim, né? Poucos pensam assim, né? Por isso que eles também, geralmente, são mega bem-sucedidos, né? Então, por isso que é importante, assim, quando for existir alguma regulação, que seja para garantir que as pessoas tendam a pensar mais no longo prazo do que no curto prazo. Está aqui Daniel José, ele foi eleito... Ele se tornou o deputado estadual mais votado do Novo em São Paulo e ele só vai entrar em março. Que moleza, hein? Que maravilha. Isso é uma moleza. Isso já mostra o quanto que a gente tem que mudar as coisas, Tá né? vendo Dia só? 15 de março é um negócio que não faz sentido nenhum, né? O governador assumiu dia 1º de janeiro e os primeiros 100 dias de um governador geralmente são os mais importantes, né? Que ele faz todas as ações, né? Aproveitando a popularidade dele. E 2/3 desse tempo ele tá com a Assembleia Antiga. Que não faz nada, né? A gente esperando pra ir pra casa, assim, não faz nada. Muito bem. Às vezes eu fico assustado também, viu, Joel, viu, Daniel? Às vezes eu fico assustado com o que as pessoas me mandam. Eu falo, porra, não é possível que essa pessoa... Acreditou nisso. Essa pessoa, ela tá com essa tese e ela tá acreditando. Eu não sei, talvez seja o cara querer dar o furo, né? Que a gente chama. Dar o furo é dar notícia em primeira mão. Eu acho que não. Você queira pros seus amigos. Um dos incentivos para você compartilhar alguma coisa é você se parecer bem diante dos seus amigos, você é o né? primeiro a compartilhar o conteúdo, né? Exatamente. Agora eu acho que isso é uma coisa que a gente é muito novo, né? Há 10 anos atrás, pensa bem, não tinha nada disso. A gente tava eu começava a fazer minha conta no Facebook há 10 anos atrás. Então, o mundo era diferente, a gente tá aprendendo. Eu acho que daqui a alguns anos, né, a gente vai ter muito mais habilidade, né, de identificar aquilo que é falso ou verdadeiro. Ao menos Mas não então, tem como mas você uma controlar, né, Emílio? Como Como redes sociais, né, a gente acredita em quem tá do nosso lado, quem a gente confia, né. Então, eu acho mais natural você...
você ouvir alguém que é muito próximo de você acreditar do que assistir a Globo News lá e achar Eu acredito mais na Globo News do que um questão anônimo desconhecido num do grupo WhatsApp. de militância política que eu entrei. Você acredita mais na Globo News do que acredita em mim? Não, eu acho que a gente tava falando, começando a falar sobre Bolsonaro, né? E como que vai ser, né? Com relação ao Novo e Bolsonaro. A gente, né? Como forma de trabalho, né, tem uma relação de independência, né? Então, se as ações dele forem alinhadas com aquilo que a gente acredita, né, e a gente tem uma linha de valores, princípios, de visão de mundo muito clara, né, a gente vai apoiar. Agora, se não tiver, a gente vai bater de frente. Por exemplo... E na sua visão até agora, tá indo na direção que você gosta, assim? Não, a equipe econômica, por exemplo, sim. Né, todas as pautas, os pontos que estão sendo discutidos pela equipe lá do Paulo Guedes estão dentro daquilo que a gente acredita e que é importante para melhorar o Brasil. Agora tem outros lugares que eu acho que não necessariamente, né? Ou ainda, pelo menos ainda não demonstrou ir na direção que é importante andar, né? Por exemplo, na educação, que é um ponto que para mim é muito caro, né? Que foi o que me salvou, né? Das estatísticas, né? E no final de contas é o que pode levantar esse país no longo prazo, né? A gente vê hoje o Ministério da Educação que ainda não se posiciona de maneira clara sobre os assuntos que realmente importam, né? Ficam dentro de um debate de ideologia dentro da escola e tudo mais. É o colombiano. É o colombiano. É isso, Roberto. Agora, difícil assim, entender o que ele fala, né? Escola sem partido. então, por exemplo, Escola Sem Partido, que virou o tema nacional da educação, que tudo bem, tem um diagnóstico ali correto, tem um problema já sério de ideologização nas escolas e tudo mais. Mas que não é o foco Mas que, principal. poxa vida, né, num sistema educacional brasileiro, né, que só 9% de quem termina o ensino médio sabe o mínimo de matemática, as 4 operações básicas, regra de 3, que só 27% aprende o mínimo de português, sabe ler e escrever num nível muito básico, né, colocar esse tema acima dos outros, pra mim, parece uma Não insanidade. dá nem né? tempo de chegar nas matérias que são essa de outra, teologia. E outro, o projeto, vamos combinar que ele não resolve o problema na causa raiz, né? Ele tenta abordar o problema, mas ele não vai resolver por definitivo, porque tem outros pontos que estão lá atrás, né? Da formação do professor, que tem que ser mais prática, menos teórica, e por aí vai. Dito isso, assim, na minha visão, passa logo essa lei, aprova logo e vamos cuidar do sistema educacional, que é aquilo que realmente importa, né? Mudar a formação dos professores para algo mais prático, voltado para a sala de aula, usar melhor os recursos, avaliar mais os alunos para ver se eles estão aprendendo ou não, e aí agir em cima da taxa de aprendizagem dos alunos, né? Reduzir invasão escolar. Esses são os pontos que a gente tem que olhar para frente, né? Eu acho que sobre esse movimento de migração, né, de trazer pessoas de fora, acho que também o que a gente poderia fazer aqui é olhar para o que os outros países estão fazendo, os casos bem-sucedidos, né? Um muro. Podemos fazer Síria. E tentar. Porque, Estados poxa, Unidos com o México. o que a gente está fazendo, pequena, o que a gente tá Amazônia, fazendo aqui no Brasil, né, tentando receber uma parte ínfima dos refugiados da Venezuela, que vamos lembrar, estão vindo de um regime ditatorial, sanguinário, e que a gente, Tem que acolher esses tem que, caras no aí, mínimo, mano. acolher essas pessoas, né? Isso eu acho que passa também a mensagem de que a gente é contra tudo aquilo que está acontecendo lá. Mas agora sim, de novo, são assuntos que podem ser técnicos, né? Como que você recebe pessoas Cria de uma culturas estrutura. diferentes. Então, cria uma estrutura, algum tipo de política pública, algum tipo de, enfim, não sei, campanha, para que as pessoas comecem a... Então, mas aí que tá. A solução que é difícil. Ninguém tem. A boa vontade. Não, mas existem todo bons mundo casos, tem. né? Na Finlândia, existem bons mas casos na Finlândia- Alemanha. mas Finlândia é muito Finlândia- Tem umas notícias. Mesmo no Finlândia Brasil, não é pessoal. não. Mas Mesmo no o Brasil. Brasil recebeu muito imigrante ao longo do Uma tempo. paródia. Olha o que eles fazem. Inicialmente pode gera um fazer problema, coisas depois o parecidas. pessoal se Tem integra, umas também não é o fim do notícias, mundo. Emílio. O que você tem que fazer é, uma Eu cidade acho muito difícil. pequena da fronteira de Roraima, essa cidade não tem condição de receber 50 mil pessoas, fato. Cria-se então um programa de levar essas pessoas com alguma estrutura para alguns centros urbanos maiores e pronto. E as pessoas também demonizam. E os venezuelanos não querem viajar de azul que desce em Sim. Campinas. A gente Eles quer querem receber virar gol, as eles venezuelanas, né? Trabalho, Como é que tá? Ser humano Mas agora sim, as pessoas também... Quero ir direto. As pessoas não quer- também... Não quer vir de van. Não quer. A Bianca não. Eles não querem a Bianca, não. Eles querem gol. Mas peraí, as pessoas também acham O cara que... sai, o reclamam cara da sai Azul do que vai regime lá em Maduro, ele Campinas. quer ser bem tratado agora, pô. Maduro As pessoas também acham que refugiado é um ET, assim, é um negócio que eu acho muito interessante, porque eu passei um ano, né, depois que eu trabalhei no mercado financeiro, eu larguei tudo, fui até o Oriente Médio, né, fui morar na Bom Jordânia, dinheiro já. trabalhar Rachixe, com... né? Isso ninguém sabe. Pô, com o trabalhar rei. com os refugiados, né, sobretudo do Iraque e da Síria. São pessoas completamente comuns, assim, né, são poucos, assim, os casos de...
quase como a gente, assim, no sentido de... necessidade. Então assim, são pessoas que vieram de uma realidade diferente, de uma realidade de sofrimento absurda que a gente não tem ideia, mas que são pessoas que tinham uma vida normal, né? Então, é muito mais simples, às vezes, do que a gente imagina, receber bem essas pessoas, né? Queria agradecer o Daniel José pelo esse papo bacana que a gente teve aqui sobre vários Obrigado assuntos. pelo convite, Emílio. Obrigado. Valeu mesmo. Boa sorte Abraço lá, aos hein? ouvintes. Boa, é isso aí.